Hoje é domingo, 16 de maio. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos, e esse é mais um podcast. Essa semana eu queria focar em dois assuntos, dois temas centrais. Um deles é crescimento no Brasil, o segundo deles é inflação global, principalmente inflação americana. E, por fim, um tema periférico, que é a dinâmica recente das criptomoedas ou dos criptoativos, tá? Começando aqui por Brasil, acho que as últimas 2 semanas elas foram marcadas por dados econômicos muito mais positivos ou mais altos do que as expectativas no que tange a atividade econômica ou, leia-se, crescimento. Isso culminou com a gente encerrando a semana passada com uma série de revisões altistas para o PIB desse ano, e hoje o mercado acabou migrando para uma expectativa em torno de 4% de crescimento para o PIB brasileiro no ano de 2021, inclusive com várias grandes casas respeitadas e grandes economistas esperando até um pouco mais de 4% para o crescimento do PIB esse ano. Então acho que essa foi a grande novidade, digamos assim, no cenário brasileiro. Do ponto de vista de inflação e política monetária, a gente não tem grandes novidades, né? Lembrando, o Banco Central ele elevou a taxa Selic em mais 75 basis points na última reunião do Copom, o que era amplamente esperado, para 3,5%. Ele sinalizou uma possível alta adicional de mais 75 bases na próxima reunião, né, o que levaria a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, para 4,25%, e manteve a sinalização de que ele espera fazer um ciclo parcial de ajuste monetário, de ajuste de política monetária, que na nossa visão a gente veria ou deve ver uma Selic aí entre 5,5% e 6% ao longo desse ano, mais para o começo de 2022. Lembrando que a curva de juros futuras hoje ela embute uma taxa muito superior a essa, né? Então a gente chega a ver ali na curva, no horizonte de 1 ano e meio, 2, uma Selic já em torno ou até mesmo acima de 9%. Então acho que o Brasil ele passou essas 2 semanas aí sem muitas novidades relevantes, né? Acho que a grande novidade de fato foi essa surpresa altista no crescimento, mas por outro lado a gente tem que fazer aqui um alerta, né? Talvez um alerta de cautela em relação à sustentabilidade desse cenário de crescimento, né? Esse cenário de crescimento, de recuperação, ele ainda vai ser muito dependente de como a pandemia vai se desenvolver no Brasil. Isso, obviamente, que vale para o resto do mundo também, mas focando aqui no Brasil, a gente veio de várias semanas consecutivas de melhora na crise sanitária local, né, com queda do número de novos casos, com queda de número de internações e com uma queda do número de óbitos, tá? Isso foi, obviamente, acontecendo de uma maneira heterogênea entre os principais estados e regiões do Brasil, mas, no modo geral, a gente vinha nessa tendência decrescente de casos, óbitos e internações, né? Infelizmente, a gente está num ambiente onde o número de casos ele se mantém perigosamente elevado. A gente não tem conseguido reduzir o número de novos casos de Covid-19. A gente tem se mantido ali entre 60 e 75 mil novos casos por dia. A gente não consegue ver, olhando o Brasil como um todo, uma queda mais consistente e permanente do número de novos casos, né? Então, sim, a gente está com a média móvel aí de óbitos pouco abaixo, ou em torno de 2 mil óbitos por dia, o que é inaceitável, um número extremamente elevado, mas a gente veio de números ali perto de 4 mil óbitos por dia, então existia uma tendência de queda. Não que isso seja bom, mas que isso seja menos negativo do que era, mesmo sendo números ainda socialmente inaceitáveis.
número de internações caindo, acabaram atingindo um certo platô aí nas últimas semanas, nos últimos dias. O problema é que se você mantém a taxa de transmissão elevada, com 60, 70, alguns dias batendo aí 75 mil novos casos por dia, é natural esperar que a gente tenha de novo, né, uma nova onda de internações e uma nova onda de óbitos ainda mais elevados do que a gente está convivendo no curto prazo. Isso só vai ser evitado com a aceleração do processo de vacinação e com a manutenção de medidas de prevenção. Infelizmente, o que a gente está vendo acontecer no Brasil é um atraso no cronograma das vacinas. A gente chegou a ter uma média ali em torno de 1 milhão de pessoas sendo vacinadas por dia. A gente chegou a bater picos de 1,5 milhão, 1,3 milhão pessoas sendo vacinadas por dia. E agora essa média móvel diária aí caiu para perto de 700 mil pessoas, que é um patamar não satisfatório, é um patamar baixo. Isso tem acontecido não por falta de infraestrutura ou por falta de postos de vacinação ou de profissionais para vacinação, mas sim pela ausência de insumos para a produção das vacinas. Isso é um problema, porque isso acontece ao mesmo tempo em que o país, no geral, ele adota medidas de reabertura econômica, né? Então, as principais regiões aí do país, os principais motores de crescimento do país, né? O Sudeste, por exemplo, Rio, São Paulo, Minas, o Sul do país, ele reabriu. Talvez seja cedo para fazer uma avaliação, mas talvez a reabertura tenha sido rápida demais, num momento em que a vacinação ainda não avançou para um nível satisfatório. E isso pode ser um problema para o crescimento do Brasil nas próximas semanas e nos próximos meses, né? Na ausência de um número maior da população imunizada, a gente pode ter novos picos de internações, consequentemente de óbitos, e você poderia levar o país a adotar de novo medidas mais drásticas de prevenção, de distanciamento, que é a fatalidade de você ter que começar a fechar a sua economia novamente. Então esse é um risco que não pode ser ignorado, e ele afeta, obviamente, todas as outras variáveis do Brasil, né? Ele afeta crescimento, ele afeta inflação, ele afeta a cadeia produtiva, ele afeta contas públicas, ele afeta o fiscal, porque eventualmente o governo e a classe política se vê obrigada a fazer novas medidas ou novas rodadas de auxílio emergencial e assim sucessivamente. Então, infelizmente, o Brasil ele ainda está numa situação muito frágil, onde ele não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça novamente, mas os sinais que nós estamos vendo são sinais um pouco mais cautelosos nesse sentido. Então, acho que o resumo aqui é que se, por um lado, a gente sim tem notícias mais positivas no âmbito do crescimento, sim, a gente tem uma expectativa que a inflação comece a mostrar alguma acomodação, algum arrefecimento nos próximos meses, até porque a gente tem um efeito base relevante, né? Sim, a gente tem sinais, não vou dizer mais positivos, mas menos negativos no âmbito político, né? A gente pelo menos tem alguma tentativa de debate em torno da agenda de reformas, não que as reformas vão ser aprovadas ou foram aprovadas, mas a gente tem alguma sinalização do Congresso. Por outro lado, a situação do país hoje ela ainda é uma situação muito frágil e ela ainda é uma situação que demanda bastante atenção por parte da população, da sociedade e dos mercados. Tá? Obviamente que o foco desse podcast aqui é o foco financeiro, né? É o foco de como a situação afeta os ativos do Brasil, os mercados, os investimentos, né? Os portfólios dos investidores, mas obviamente que tem toda uma questão política e social e de saúde pública que envolve a situação do país. E a gente vinha, sim, numa dinâmica melhor, a gente ainda está numa dinâmica que não é tão ruim quanto era há 3, 4, 5 semanas atrás, mas toda a atenção é necessária porque o Brasil ele passou por um momento de abertura, mas ao contrário do que a gente viu acontecer nos países que estão conseguindo reabrir de uma maneira mais estrutural, como os Estados Unidos, como Inglaterra, como a China e agora a Europa, eles fizeram de uma maneira
muito mais lenta do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Então, a própria Inglaterra, o próprio Reino Unido, que já vacinou um percentual altíssimo da sua população, eles estão num processo bastante gradual de reabertura. Não foi de um dia para o outro que reabriu-se o comércio, cinemas, teatros, shows, etc. De novo, eu não estou aqui para pregar uma coisa ou outra, fechar ou não a economia. O que esse um pouco mais de um ano de pandemia mostrou é que quando o sistema de saúde ele fica sobrecarregado, você invariavelmente é obrigado a tomar medidas mais drásticas. Então, a solução para isso, de fato, seria um processo de vacinação mais acelerado e medidas de prevenção que são relativamente mais simples, né, como o distanciamento social, o uso de máscara e a utilização do álcool gel, lavar as mãos sempre que possível, etc. Quando você não tem a vacinação num nível adequado, você já tem um grande problema. Quando ao mesmo tempo que você não tem a vacinação, você ainda tem uma taxa de transmissão elevada, e quando a gente está falando aí de 70, 75 mil novos casos por dia, é uma taxa de transmissão elevada, e você reabre a sua abertura, e é da característica humana, obviamente, você querer ter a sua vida de volta, você retomar a normalidade, a gente pode ter um problema novamente. Então a gente precisa ter um foco nisso. De novo, não quero adotar aqui um tom negativo, acho que o cenário ele ainda é um cenário construtivo quando a gente olha o médio e longo prazo. A despeito dos atrasos, a gente ainda espera um processo de vacinação do país ao longo desse ano. O governo federal anunciou aí a contratação de mais 100 milhões de doses da Pfizer, né? Então já tinha contratado 100 milhões, então são 200 milhões de doses. Essa falta de insumos hoje ela é muito por conta de países como Índia e China terem que acelerar o processo de vacinação local. A expectativa é que passados 2-3 meses, com esses países já acelerando a sua vacinação, com os países desenvolvidos como Estados Unidos e Europa também acelerando a vacinação, a gente ainda tem uma expectativa que chegando no segundo semestre o Brasil possa acelerar também o seu processo de imunização. Mas a gente não pode perder o foco na questão das vacinas, porque isso pode sim afetar o cenário de curtíssimo prazo, né? Então acho que o resumo da história para o Brasil é um pouco esse. A gente ainda vai depender bastante do que vai acontecer no âmbito da saúde pública local. Mas de maneira geral é um cenário que em termos de crescimento corrente é um cenário muito melhor do que era alguns meses atrás, com alguns riscos, né? Os riscos de uma eventual terceira onda da pandemia que ainda não foram realizados e que ainda podem ser evitados. Acho que o resumo da história para o Brasil gira em torno desse tema. No cenário internacional, acho que sem sombra de dúvida, o grande destaque ficou por conta da inflação norte-americana. E o que eu gosto de lembrar aqui é que o Core CPI, que é o núcleo da inflação, que foi divulgado aí na semana passada, ele subiu 0,9% no mês, que foi a maior alta da série histórica, pelo menos do que eu tive acesso. A expectativa era uma alta de 0,3%, ele veio 0,9%. O que é o Core CPI, o núcleo da inflação? É equivalente ao núcleo do IPCA no Brasil. O IPCA é o principal indicador de inflação do Brasil, coletado pelo IBGE, e o núcleo da inflação americana é o principal indicador que o Banco Central americano ele olha quando ele vai definir a sua política monetária e a taxa de juros americanas. Essa alta de 0,9, que é uma alta extremamente elevada, ela não é o primeiro sintoma de pressões inflacionárias na economia americana, né? A gente, desde o segundo semestre do ano passado e principalmente ao longo desse começo de 2021, a gente tem visto um acúmulo de sinais de pressões inflacionárias, principalmente oriundas de um mercado de trabalho apertado, de uma cadeia produtiva global que foi amplamente afetada pela pandemia, e por medidas de política monetária, né, de elevada injeção de liquidez nas economias mundiais e de pacotes fiscais extremamente generosos.
Então, há alguns meses já estamos vendo, ou já vínhamos observando sinais de pressões inflacionárias na economia americana e também na economia global. E esse núcleo da inflação que foi divulgado aí na semana passada, ele foi só mais um dos sintomas do mesmo problema, que é uma potencial inflação estruturalmente mais alta da economia americana. E por que essa inflação mais alta ela é importante, principalmente para o cenário econômico e para os mercados, né? Quando você tem um cenário onde a inflação ela é mais alta e ela é estrutural, isso força os bancos centrais, no caso o Banco Central Americano, que é o Federal Reserve, o Fed, a elevar as taxas de juros ou, eventualmente, acabar com o quantitative easing, que é aquela injeção de liquidez mensal que o Banco Central executa. E isso é um componente ou um vetor extremamente importante para a performance dos mercados e para a performance de várias classes de ativos que se beneficiaram bastante da política de juros baixos e de quantitative easing. Como, por exemplo, ações de tecnologia, ações de empresa que não geram lucro, empresas como a Tesla, nichos de mercado como os SPACs, que são quase como private equities listados em bolsa americana, os criptoativos e assim sucessivamente, né? Esses todos, eu não quero entrar aqui no mérito de qual desses ativos são teses seculares e que vão continuar sendo bastante relevantes para o mercado, mas o nosso ponto aqui é de que muitos desses ativos eles estavam com dinâmica de bolha. Eu não estou dizendo que todos eles são bolha. Bolha são aqueles ativos que sobem de uma maneira rápida e acentuada, exponencialmente, mas que eles não têm valor intrínseco. Então, esses ativos, invariavelmente, em algum momento, eles vão valer zero. Acho que o grande exemplo que a gente viu foi o exemplo lá da crise das tulipas, lá séculos atrás, quando tulipas valiam fortunas e quando viu-se, na verdade, aquelas tulipas não tinham aquele valor intrínseco, foi apenas uma bolha num momento específico. A bolha imobiliária americana, onde também achou-se que depois de anos e anos de juros baixos, que os ativos imobiliários valiam valores ou tinham valuations que na verdade não existiam e onde achava-se ou acreditava-se que você nunca poderia ter quedas superiores a 5%, 10% no preço dos ativos imobiliários nos Estados Unidos, e a gente passou por uma crise em 2008 onde esses ativos tiveram quedas de 25%, 30%, 40%, às vezes 50% e pegou aí muitos players de mercado, principalmente os bancos, extremamente alavancados. Então, o ponto aqui é não que esses ativos sejam bolha, mas eles estavam com dinâmica de bolha. Eles estavam subindo de uma maneira rápida, acentuada e exponencial, simplesmente porque a injeção que foi feita de liquidez nos mercados, ela talvez tenha sido excessiva. Só para lembrar, só o Banco Central Americano ele injetou em um ano quase 4 trilhões de dólares na economia, que foi o mesmo valor que ele injetou entre 2008 e 2020. Ou seja, em um ano, ele injetou a mesma quantidade de liquidez no mercado que ele levou 12 anos para injetar depois da crise de 2008. Então, quando você tem uma inflação, a inflação ela pode mudar drasticamente esse cenário. Qual o cenário que dominou os mercados desde ali de abril, que foi o pico da pandemia global? Foi um cenário de injeção de liquidez monetária, injeção de liquidez fiscal, inflação baixa e perspectiva de recuperação do crescimento. No segundo semestre do ano passado, a gente começou a ver os sinais de recuperação econômica, os sinais que você estava endereçando a pandemia. Quando veio os meses de novembro e dezembro, a gente teve a eleição do Biden, onde você teve a expectativa de mais pacotes fiscais. A gente teve aí o anúncio que várias vacinas tinham sido desenvolvidas e que eram eficientes, eficazes e efetivas. Você começou um processo de vacinação na economia americana, você começou a vacinar na Inglaterra, a gente teve o caso israelense e os mercados eles foram se recuperando de uma maneira bastante consistente, muito focados nesse ambiente de liquidez global abundante, recuperação do crescimento sem inflação corrente ou sem uma expectativa de inflação. Quando a gente entrou no ano de 2021, a gente começou a conviver
com miniciclos, né, onde por hora, em alguns momentos, você ainda tinha esse cenário do segundo semestre de 2020, mas em alguns momentos o receio da inflação imperava sobre a expectativa de recuperação do crescimento. Então, que foi o que aconteceu um pouco na semana passada, depois do Core CPI americano, do núcleo da inflação americana, o receio de uma inflação mais alta que leva os agentes de mercado a reduzir posições em ativos mais dependentes de juros baixos e de liquidez abundante. Então, e esse ano, né, como um todo, a gente já está migrando aí para o fim da primeira metade do ano, a gente tem esses mini ciclos onde em alguns momentos você ainda tem a recuperação dos ativos de risco em cima desse cenário descrito anteriormente, em alguns momentos a gente tem um receio maior de que os bancos centrais vão ter que começar a retirar liquidez das economias e alguns ativos financeiros, alguns nichos de mercado, eles se mostram um tanto quanto frágeis a essa situação. Né? E por que isso? Nada disso seria um problema se os ativos financeiros ou alguns dos ativos financeiros, principalmente internacionalmente falando, eles estão em níveis de preços, valuation e posições técnicas e posição técnica que são pouco triviais se comparado aos padrões históricos. Né? Eu não quero nem entrar no mérito se eles são caros ou baratos, tudo depende muito de qual cenário que vai prevalecer. Mas, de fato, são níveis de preço, valuations, e quando a gente olha para a posição técnica, que já não são tão triviais. Então, quando você pode eventualmente ter uma mudança de cenário, esses ativos eles acabam mostrando algum tipo de fragilidade, tá? Então, qual o cenário base que a gente está trabalhando? A gente ainda não acredita que a gente está, no curto prazo, diante de uma mudança de cenário. Por quê? A gente não convive com inflação alta na economia americana há mais de 3 décadas. Então, a gente acredita que não vai ser de um dia para o outro, só com um número de inflação mais alto, que o mercado vai embarcar nessa teoria que a gente mudou de fato de cenário estrutural. Então, a gente vai precisar de uma sequência de dados, de um acúmulo de dados, para a gente de fato ver uma mudança de dinâmica, uma mudança de tendência dos mercados. Agora, isso vale para o curto prazo. Então, a gente acha que a gente tem uma janela de 3 meses, quiçá 3 a 6 meses ainda, uma janela onde a gente ainda não vai ter essa definição. Nem que a gente entrou no cenário inflacionário, nem que a gente não está num cenário inflacionário. Então, vai ser uma janela aí onde a gente acha que a volatilidade vai ser mais alta. Eventualmente, a gente não vai conseguir identificar tantas tendências muito claras nos mercados. Então, por isso que vai ser muito importante portfólios diversificados, a devida seleção de classes de ativos e de gestores, porque vai ser, de fato, um cenário de mais incerteza para o cenário e, consequentemente, mais incerteza para os mercados. Quando a gente olha o longo prazo, a gente tem, sim, o receio de que a gente pode estar entrando num cenário estruturalmente mais inflacionário. Aí, acho que esse é um assunto para daqui a 6 meses, porque para a gente entender qual vai ser esse cenário, como se posicionar, vai depender muito de qual nível de preços que vão estar os ativos financeiros. O mercado, obviamente, vai tentar antecipar esses movimentos. Então, o mercado não vai esperar a inflação ficar muito mais alta para chegar à conclusão que, eventualmente, o Banco Central americano cometeu um erro de política monetária. Ele vai precificar isso antes. Então, eventualmente, quando a gente tiver a certeza de que a inflação está mais alta, os mercados vão estar mais baratos, vão estar tecnicamente melhor posicionados e vai ser hora de promover algumas mudanças no portfólio. Então, a gente tem que continuar com foco exatamente nessa questão da inflação, mercado de trabalho americano e como o Fed vai se comportar diante desses sinais de inflação mais acelerada ou mais elevada. Por enquanto, o sinal do Fed é de que essa inflação ela é temporária e que ela não vai ser permanente. O risco, de novo, ainda não é o cenário base, é o mercado acreditar que o Banco Central americano esteja cometendo um erro de política monetária e vai antecipar um eventual movimento de ajuste na taxa de juros ou ajuste na política monetária. Então, resumidamente, estamos sim diante de um ambiente
um pouco mais desafiador e incerto, porque a gente já está bastante avançado na precificação dos mercados em relação à recuperação econômica e, de novo, economicamente falando, nosso cenário não mudou. O ano de 2021 vai ser um ano bastante positivo para o crescimento global. A economia americana vai crescer 7%, vai ter trimestre que vai crescer 10% anualizado. Agora, o mercado antecipou muito essa recuperação de crescimento, commodities em níveis elevados, bolsas em níveis elevados. Então, a gente tem que começar a se preocupar com os riscos em torno desse cenário e o principal risco que foi, digamos assim, acentuado por esse número de inflação foi, sem dúvida alguma, o núcleo de inflação americano. Então, esse foi o grande destaque aí da semana e certamente vai ser o grande tema para os próximos dias e para os próximos meses, tá? E por fim, aqui um comentário rápido, de novo, não é nossa especialidade, mas a gente cada vez mais temos que dar uma atenção especial, a gente não pode mais ignorar, é o mercado de criptomoedas, que desde a final da meados da semana passada vem passando por uma correção, por uma realização de lucros, que ela foi, digamos assim, o estopim dela foi comentários do Elon Musk em relação ao Bitcoin, ao uso excessivo de energia suja para você minerar Bitcoin. Isso seria um problema para a classe. Não quero entrar aqui em grandes detalhes, mas o que a gente está vendo de fato aí é uma queda bastante rápida e acentuada dessa classe de ativos, mas reafirmar que é uma classe de ativos que tem uma volatilidade aí de quase 70% ao ano, né? Realizações ou quedas aí de 30%, 60%, até 70% em algumas dessas criptomoedas são normais no ciclo. Então, se você é um investidor que está olhando para investir nessa classe, você tem que adequar o tamanho da sua posição para uma volatilidade de 70% ao ano, porque realizações entre 30%, 60%, 70% elas vão acontecer. E acho que o outro ponto, obviamente, é que essa classe ela tem se expandido muito, né? Tem muitas teses dentro dessa classe que fazem sentido e que estruturalmente elas vão se perpetuar no tempo, mas algumas dessas moedas ou dessas criptomoedas ou desses ativos, elas não vão se perpetuar no tempo e elas podem ser, inclusive, fraude. Então tem que ter muita atenção, um cuidado especial quando for investir nessa classe, mas é um tema que cada vez mais a gente tem que dar uma atenção especial e a gente não pode mais ignorar. Mas por essa semana é isso, acabou ficando aqui um bate-papo um pouco mais longo, dado a nossa ausência aí na semana passada, que a gente acabou ficando sem grandes temas ou grandes mudanças no cenário para a gente comentar. Espero que todos vocês tenham uma excelente semana, um bom final de domingo para vocês e obrigado pela audiência. Um grande abraço.